Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Autismo na Ponta da Língua. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma matéria do site chamado Pais e Filhos, que fala sobre curiosidades sobre o autismo. Vem comigo. Quase 5% das crianças são superdotadas ou apresentam altas habilidades, já 40% apresentam nível de inteligência normal. O autismo tem nome e definição desde 1911, quando foi descrito como a versão clínica mais severa da esquizofrenia pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler, 1897 a 1939. Apesar de cada criança apresentar características distintas de autismo, o neuropediatra, um dos fundadores do Instituto Neurosaber e pai da Elô, do Gustavo e do Maurício, Clay Brights, explica que, de forma geral, o transtorno neurológico se manifesta da mesma forma em meninos e meninas. No entanto, o autismo em meninas costuma ser mais intenso, mais severo e com mais complicações neurológicas, como epilepsia e deficiência intelectual. Atenção aos sinais: pouco contato visual, indiferença ao colo, pouco interesse por outra pessoa ou criança, ausência de gestos sociais espontâneos, irritabilidade frequente, não sabe brincar corretamente com brinquedos lúdicos, perda ou regressão de habilidades sociais e da fala organizada, atraso de fala, interesse excessivo por objetos, brinquedos ou situações fora do contexto, medo excessivo de contatos ou de ambientes com pessoas. Caso você detecte qualquer sinal antes de um médico ou diagnóstico, deve ir ao neurologista infantil ou psiquiatra com seu filho. Assim, ele vai poder ser diagnosticado por um especialista. Segundo Clay, o diagnóstico é clínico e depende de observação do comportamento da criança por meio de visualização direta, uso de fotos e vídeos, escalas de avaliação e do relato detalhado dos cuidadores. Comportamentos típicos: desinteresse por ações ou brincadeiras compartilhadas, pouca ou nenhuma reciprocidade ao ser chamado ou incomodado, ausência de capacidade de comunicação social, alterações de sensibilidade auditiva, tátil, visual, aversão por regras, rotinas e impedimentos do que gosta de fazer, comportamentos e interesses excessivamente exagerados por alguns assuntos, objetos, sensações e etc. Fala mecanizada, monótona, rítmica, sem respeitar momentos ou situações. Ingenuidade social e desconhecimento sobre gestos e comunicações simbólicas. Agora eu vou falar para vocês 10 curiosidades sobre o autismo. É mais comum em meninos. Os estudos indicam que
por conta do desenvolvimento neurológico diferente de meninos e meninas, o autismo está mais presente nos meninos, pois o cérebro das meninas tolera mais mutações genéticas, e essa característica traz uma proteção contra o desenvolvimento de um quadro de autismo. Meninas com autismo têm mais epilepsia. O autismo em meninas aumenta os riscos de ocorrências epiléticas. Tal mecanismo ainda não é bem compreendido pela medicina, mas suspeita-se que os fatores capazes de proteger as meninas do transtorno estariam ligados a uma contrapartida. O quadro seria mais severo e com maior chance de desenvolver deficiência intelectual e epilepsia em menina. A causa parece ser mesmo genética. Por anos, achava-se que o autismo era uma anomalia gerada por mães geladeiras ou por famílias que não davam carinho e retorno afetivo suficiente aos filhos. Mas desde os anos 70, com pesquisas confiáveis mostrando a associação dele com doenças neurológicas, epilepsias, síndromes genéticas, malformações cerebrais e etc. A teoria vem caindo por terra e o consenso entre os especialistas hoje é de que o autismo é um transtorno biológico e geneticamente herdado. Nem todo autista tem problema na fala. O autismo difere de acordo com a pessoa. Existem os que não falam, os que falam com dificuldades e aqueles que falam com perfeição e seguindo todas as regras gramaticais, inclusive. O importante é saber que, mesmo falando bem, quem tem autismo apresenta dificuldade para se expressar de acordo com o contexto social e tendem a falar de forma mecânica e repetitiva. Eles costumam não gostar de escrever. Muitas crianças e jovens com autismo apresentam problemas motores, de coordenação e ou percepção sensorial para sentir, reconhecer o tato e dificuldade para manipular um lápis ou uma caneta. Tal limitação faz com que muitas delas evitem escrever. Com isso, acabam não criando a habilidade do escrever. Portanto, são necessárias intervenções especializadas para corrigir aos poucos essa dificuldade. Nenhum autista é igual. A variedade de apresentação clínica do autismo é uma das marcas principais. Para além das características básicas, os prejuízos cognitivos, comportamentais, sensoriais, de linguagem e de nível intelectual mudam de criança para criança. O motivo é a variabilidade genética envolvida e as diferenças de ambiente e do momento da intervenção nessas crianças. Medicação faz bem para todos os autistas. O uso de medicações no autismo é importante, especialmente para aqueles com severos comportamentos antissociais, agressivos, opositores e que possam levar a epilepsia e problemas de sono. Mas nem toda criança com autismo precisa ser medicada. Deve-se sempre
avaliar caso a caso. A idade materna aumenta risco do autismo. Isso é um fato. A idade para a mãe pode influenciar o risco de uma criança com autismo. Ficar grávida acima dos 40 anos eleva muito o risco de ter um filho autista. Dados do National Institute for Health and Care Excellence, uma espécie de Ministério da Saúde do Reino Unido, mostram uma relação direta entre a idade materna e o aparecimento de autismo em crianças. Nem todo autismo tem deficiência intelectual. Nem toda criança com autismo tem deficiência intelectual, muito pelo contrário. Cerca de 5% têm altas habilidades ou superdotação. Além disso, 40% apresentam um nível de inteligência normal. São aptos, portanto, para a vida escolar e acadêmica. Assim, reconhecer essa condição e essas particularidades é importante para se evitar a ideia de que autistas em geral não conseguirão aprender. Entretanto, 50% deles têm deficiência intelectual. Autista beija e abraça. Sim, eles beijam e abraçam. Não é porque são autistas que não fazem nenhum nem outro. O fato não está no ato em si, beijar ou abraçar, mas como beijam e abraçam no ambiente e de que forma expressam suas manifestações de carinho. O autismo faz isso muitas vezes de forma repetitiva, sem intencionalidade espontânea, forçados pelos outros ou fazem de forma estranha, compulsiva. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, isso é muito importante para o canal. Se inscreva caso ainda você não seja inscrito e compartilhe para o maior número de pessoas possível. A gente se vê até a próxima. Fui!